O câncer de próstata hoje no Brasil atinge muitos homens. Inclusive, é a segunda doença que mais atinge o sexo masculino, perdendo somente para o câncer de pele. Olha que coisa importante saber sobre o assunto. Muitas vezes os homens, eles são mais, como é que eu posso falar, tímidos em relação ao cuidado com a saúde. Mas olha, cuidar da saúde é fundamental. E a mulherada que está sempre na nossa audiência, com o marido, com o namorado, com o pai, com o companheiro, pode dar aquela instigada para garantir a prevenção. Hoje, no nosso quadro, conversaremos com ele, que já tem a carteirinha carimbada, não é isso, doutor? Isso, mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante com vocês. Doutor Auros, que ele é médico especializado no assunto, ele é urologista e vai falar para a gente sobre isso. Acho que a primeira coisa, muito importante, nós mulheres conhecemos muito bem nosso corpo. Sim. A gente tem, sempre vai no ginecologista, sempre cuida, mas eu observo no comportamento masculino que há uma certa dificuldade em procurar ajuda médica. A primeira coisa que eu gostaria de falar hoje é identificar e explicar para as pessoas o que é a próstata no corpo masculino. Tá, então assim, sobre essa primeira introdução, na verdade, assim, o homem, ele não tem esse hábito desde a infância, diferente da mulher. A mulher, biologicamente, a gente já tem um evento que faz com que ela procure o médico, que é a primeira menstruação. Como o homem não tem essa mudança tão drástica na vida, acaba que vai postergando. E o fator cultural também, isso, né? Exatamente, além dessa questão biológica, o fator cultural. O homem é que ele, classicamente, foi criado para ser o forte, que não chora, que não se abala e com paralelo a isso, ele acha que não adoece. Então, e além disso, ainda se expõe mais à violência e outras questões. E além disso, a masculinidade muitas vezes frágil, que ele acredita que procurar um urologista pode afetar. Tem homem que tem até preconceito de ir ao médico urologista. Mas graças ao trabalho de vocês, assim, a questão da informação, isso vem mudando. O grande problema é chegar a informação em todo mundo. Então, eu costumo dizer que a gente tem dois cenários. O cenário do meu consultório, a gente sempre pega pacientes com câncer inicial. E o cenário do SUS, que normalmente a gente são pacientes que têm menos acesso à informação, que demoram mais, acaba que a gente tem mais da metade, já tem às vezes metástase e doença localmente avançada. Então, isso que a gente faz, a informação é muito importante. Então, para entender o que é a próstata é uma glândulazinha pequena, que ela fica embaixo da bexiga. A bexiga é onde a gente reserva a urina, ou seja, você vai... O papel dela é um órgão social. Você o tempo todo está produzindo urina pelos rins, está filtrando sangue, produzindo urina. E a bexiga só vai armazenar para que aquela urina seja eliminada a cada 3, 4, 5 horas, dependendo de cada um. Então, na saída do canal da urina, que a gente chama de uretra, é que fica a próstata. E ela abraça esse canal da urina. Então, se ela cresce, ela pode comprimir esse canal, fazendo com que o paciente tenha uma dificuldade para urinar. E qual que é o papel da próstata? A próstata é bem pequenininha, normalmente é 20, 30 gramas, e o papel dela é sexual, é ajudar na reprodução. Então, a próstata, ela pega o espermatozoide, que vem do testículo, e ela produz um líquido que vai nutrir o espermatozoide. Imagina que se eu jogar uma célulazinha com o espermatozoide na vagina da mulher, ali ela é um meio estranho, é ácido, não tem como locomover. Então, 98% do líquido do esperma que é produzido pela próstata e por outra glândulazinha que está junto dela, que é a vesícula seminal. Qual que é o papel? A gente vai criar um oceano ali para o espermatozoide percorrer seguro até chegar no óvulo e ter a fecundação. Então, o papel da próstata é eminentemente reprodutivo, tá? Só que como ele fica ao redor da uretra, os principais sintomas de um crescimento da próstata, por exemplo, são sintomas de constricção dessa uretra, que vai apertar a uretra. Então, aquele paciente que começa o jato que ia longe, começa a urinar mais fraco, ele sente que não esvazia toda a bexiga, começa a acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro. Isso são sintomas do crescimento benigno da próstata. Vai acontecer com todos os homens? A grande maioria, sim. Então, normalmente a gente tem uma próstata, como eu falei, pequenininha, só que com 40 anos, a partir dos 40, essa próstata pode começar a crescer. Então, a gente, dependendo da genética de cada paciente, dos hábitos de vida, essa velocidade pode ser maior ou menor. Então, eu tenho um paciente com 50 anos, que a próstata é pequenininha, mas tem um paciente, hoje eu vi um paciente com 50 anos, com a próstata já triplicada do tamanho. Então, eu tenho diferentes curvas de crescimento de acordo com aquele perfil genético. E é interessante a gente informar a população que, na verdade, hoje a gente não trata todo mundo igual.
O ideal é que você chegue no consultório, a gente faça uma avaliação, eu já consigo calcular o teu risco de ter um problema de próstata no futuro. É possível esse cálculo, avaliando sem sombra de essas dúvida. possibilidades, porque aí a gente já trabalha a prevenção. Hoje a gente está numa fase já da medicina individual, assim, uma medicina de precisão, que a gente tenta realmente dar uma orientação voltada para cada pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo. Se eu tenho um paciente de 70 anos com um PSA muito baixo, menor do que 1, uma próstata pequenininha, aquele paciente nunca vai precisar de cirurgia, nunca vai ter câncer de próstata que precise ser tratado. E agora, o que se eu tenho o PSA? Pronto. O PSA, imagina que a próstata, ela vai crescer. E ela produz uma série de substâncias. E dentre elas, a gente tem uma proteínazinha que é produzida pela próstata e que a gente consegue medir na corrente sanguínea. No exame de sangue. No exame de sangue. Então, o PSA é um exame de sangue que você vê que está ligado à próstata. Por isso que o PSA significa próstata específico. Doutor, ainda sobre o assunto, daqui a pouquinho a Raquel, ela tem um caso na família, ela quer também conversar sobre isso, mas por que o câncer atinge essa região masculina com tanta frequência? É questão de programação genética mesmo. Para você ter uma ideia, os números são tão alarmantes que, assim, se eu tenho 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, é muito frequente. Esse ano, o INCA estimou 70 mil novos casos. E, felizmente, a grande maioria a gente consegue detectar cedo, curar. E mesmo aqueles que já chegam um pouco mais avançado, a ideia que a gente estava conversando hoje é transformar numa doença crônica. A gente vê hoje alguns pacientes começam o tratamento e conseguem passar 5, 6, 10 anos tratando. Isso também é importante. Exatamente. Então, imagina na década de 90 que todo mundo, o HIV era uma sentença de morte, todo mundo morria de HIV. Então, as novas medicações fizeram o quê? Aumentou a expectativa de vida com qualidade. Então, hoje eu tenho um paciente de 20, 30 anos com HIV que não tem nada. E a ideia do câncer de próstata com metástase é esse. Tem várias drogas novas, assim, é um dos cânceres mais estudados pela sua incidência, pela sua frequência. Então, hoje, um paciente com câncer de próstata, mesmo com metástase, a gente consegue 5, 10, 15 anos de vida, de sobrevida com qualidade, é isso que importa. E como são pacientes idosos, imagina que eu tenho um paciente de 80 anos, se ele tiver 15 anos a mais de vida, ele vai acabar falecendo de outra coisa, de uma causa natural que não tem nada a ver com o câncer. Que coisa boa. Raquel, na sua família tem muitos homens, né? Você é mãe de um menino, você tem o seu esposo, você tem o seu pai, o seu sogro. Como é essa relação dos homens da sua família com o urologista? Bom, primeiro eu queria, né, o doutor Auros, ele inclusive já atendeu o meu sogro, pegando o gancho do que vocês estavam falando, o meu sogro, ele vai fazer agora, né, 87 anos, então, acho que quando ele se consultou, acho que deve ter uns 2 anos para trás, 1 ano, não sei, que a gente passa tão rápido, né, e realmente, quando a gente, o diagnóstico em um idoso, a gente fica logo mais preocupado, só que assim, no caso dele, né, não precisou fazer cirurgia e tal, foi um tratamento que a gente ficou bem tranquilo, né, com relação ao meu esposo, ele sempre está procurando fazer, né, os exames, o preventivo e tal, graças a Deus, esse negócio de preconceito, não, saúde é em primeiro lugar, né? E aí, doutor, eu queria lhe perguntar, realmente, pacientes com a idade mais avançada, né? O meu pai, ele tem 57 anos, meu pai é super novo, muito novo. Eu ando com ele, o pessoal pensa que é meu namorado, meu marido. Mas o meu pai é muito novo, mas ele sempre teve, assim, né, um pouquinho dessa barreira também, sabe, de estar procurando cuidar mais dessa saúde. Ele já foi obeso mórbido, já fez bariátrica, enfim. Tem toda essa questão de intestino, né, vai interligando ali. Então, assim, a minha pergunta a idade, ela pode interferir para ser um fator que vai ser, vamos supor, dali ele vai ter que fazer um tratamento cirúrgico ou não? Ou ele vai ter só um tratamento ali com medicação e tal, como foi meu sonho? Quando a gente trata um paciente, a gente não trata a próstata, a gente trata um paciente. Então, assim, aquele paciente, ele tem outras doenças, pode ter diabetes, pode ter pressão alta, pode ter insuficiência cardíaca. Então, felizmente, a maioria dos cânceres de próstata, ele demora muitos anos para dar algum problema. Então, se eu tenho um paciente que é muito idoso, que não tem uma expectativa de vida muito longa, e a gente descobrir um câncer incidental pequeno, fica tranquilo. Você diz assim, olha, nem precisa voltar. E tem até um nome para isso, a gente chama de observação vigilante. A gente vai só observar esse caso e não precisa tratar. Da mesma forma, eu posso ter um paciente super jovem, com câncer muito pequeno, que ainda quer ter filhos. Ele quer ter um desejo reprodutivo, quer manter a função sexual. Se for um câncer bem pequeno, a gente, da mesma forma, vai acompanhar. Só que é diferente do idoso. O idoso, eu sei que ele não vai morrer da doença, eu posso dizer assim, olha, volte na sua consulta anual. Com esse paciente jovem, que eu sei que ele pode evoluir, mas a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar ele mais perto, cada 3, 6 meses, às vezes repetindo uma biópsia.
é o que a gente chama de active surveillance, a gente vai ativamente vigiar a evolução dessa doença. Então, o que é importante saber é que, primeiro, nem todo câncer de próstata mata, mas tem que ser diagnosticado. Nem todo câncer de próstata precisa ser operado, mas a gente deve acompanhar perto. E o diagnóstico precoce é a principal ferramenta que a gente tem. A prevenção, quando eu digo, vá ao urologista para prevenir, o urologista não previne nada, a gente só vai orientar. O que vai prevenir são seus hábitos de vida, é alimentação, perda de peso, redução do estresse, isso que vai prevenir. E felizmente também os tratamentos estão cada vez melhores, a cirurgia cada vez menos mórbida. Imagina que no ano passado, operou de próstata, ficou impotente. Vai ficar usando fralda para o resto da vida. Isso não acontece mais. Óbvio que se for uma doença pequena, um bom cirurgião consegue preservar até a potência dele. Perfeito. Como eu falei, qual que é a diferença? É uma pergunta interessante. Qual que é a diferença da relação sexual de quem operou de próstata radical para câncer e quem tem a próstata? Ele vai ter a mesma ereção, vai ter o mesmo orgasmo, só que a próstata produz o líquido do esperma. Então, ele não vai ter mais esperma. Só na hora de ejacular, na hora do prazer, não tem mais o esperma. Porém, a sensação de prazer é a mesma, a ereção muito boa e a qualidade de vida é excelente. Porque o que a gente quer não é só tratar a doença, é dar uma expectativa de vida com qualidade. Então, assim, é muito importante isso. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Doutor Auros, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigada pelas informações. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.